Shalom. Se há algo que precisamos sempre estar fazendo, é corrigindo a rota. O apóstolo Paulo é um exemplo muito claro disso. Ele, nas suas viagens missionárias, constantemente estava se vendo guiado pelo Espírito Santo. Ora, ele pensava ir para cá, mas o Espírito Santo mandava ir para lá. As experiências na sua vida foram constantes para mostrar que Paulo era um homem maleável, ensinável. Quando ele estava na Grécia, né, quando ele chega em Atenas, por exemplo, Paulo vê ali os altares aos deuses que aquele povo adorava. Ele vê um altar que estava lá escrito ao Deus desconhecido. Então, Paulo usa uma estratégia muito lógica, muito esperta, para comunicar o evangelho a eles. E ele começa então a dizer: olha, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio. E começa então a falar a respeito de Jesus, mas o povo não aceita. Os líderes filósofos não aceitam a pregação de Paulo. E a sua viagem, a sua chegada em Atenas, por exemplo, sua estada em Atenas, foi quase um fracasso. Não chegou a ser fracasso total, porque teve pessoas que ali aceitaram a mensagem, sim. Mas eu tenho para mim que Paulo saiu de Atenas um tanto quanto frustrado com aquele fruto pequeno. E aí ele vai de Atenas para Corinto. E quando ele vai a Corinto, a sua atitude muda. Ele já não é o Paulo esperto que quer usar dos argumentos naturais para convencer as pessoas. E aí ele fala algo maravilhoso. A gente pode ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versos de 1 a 5, quando, tempos depois, Paulo escreve aos Coríntios, né? E ele vai falar de como ele chegou ali. Veja só o que ele diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa experiência vivida com Paulo, né, que ele chega agora em Corinto e disse: olha, eu decidi, eu não vou usar argumento humano porque eu não quero que a fé de vocês esteja apoiada em conhecimento humano. Eu fui até vocês em espírito e poder, para que vocês se apoiem no poder de Deus. Então isso mostra pelo menos duas coisas básicas que a gente pode destacar aqui. Em primeiro lugar, mesmo quando nós fazemos coisas boas para Deus, nós podemos ter frustrações. Paulo passa por Atenas. Ele fez coisa boa? Fez. Ele pregou? Pregou. Ele anunciou o evangelho? Pregou. Foi intrépido naquele momento. Ele foi aos filósofos e quis anunciar a mensagem a eles. Paulo fez uma coisa boa, mas Deus permitiu a frustração. Porque frustração e sofrimento trazem para nós preciosas lições, geram quebrantamento. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis e Deus permitiu que passássemos por eles exatamente para que nós chegássemos ao ponto do quebrantamento? A segunda coisa é que essas frustrações, humilhações que nós passamos, Deus usa isso para nos colocar de volta no centro da vontade dele. Por isso eu vejo Paulo saindo de Atenas, mas quando ele chega em Corinto, ele diz: olha, eu vim em espírito e poder. Ou seja, ele corrige a rota e ele agora vai, e ali surge uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo. Tinha problemas? Tinha, porque era feita de gente, de pessoas, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então precisamos de um coração quebrantado para sermos, como Paulo foi, alguém ensinável, alguém maleável, alguém que pode ser mudado e moldado pelo Espírito Santo. E só o quebrantamento nos torna maleáveis assim.